Boa tarde a todos, boa tarde Bauru, boa tarde presidente Sandro, na figura de quem cumprimento a todos aqui da Câmara. Viva a Copa, o Brasil ganhou o primeiro jogo com um belo pênalti, mas faz parte do ser Brasil. Espero que a gente ganhe com maior mérito as próximas partidas. Gosto de futebol, torço pelo Brasil, espero que o Brasil seja campeão. Estarei torcendo. Conforme disse o nobre vereador Natalino, também faço aqui a minha saudação a Kitazuma, assumindo a sua assunção aí na região, e acredito que pelo seu perfil humanista há uma grande liderança a ser exercida. Parabéns. No dia 10 de junho, discutimos aqui uma realidade que eu espero que seja de todos nós: a velhice, a senilidade. Houve uma audiência pública para discutir a política de proteção ao idoso na cidade de Bauru. E foi muito interessante, porque a sociedade civil aqui esteve representada por entidades e pessoas, e o Estado, o governo, pelo poder executivo, por meio das diversas secretarias, e o legislativo. Também não esteve presente, mas mandou o seu parecer sobre a situação em pauta, o Judiciário. Mediante a participação de todos esses personagens que decidem o processo político relativo ao idoso, discutiu-se de maneira bastante aprofundada a política que a cidade quer para os idosos. Foi pautada a reunião por um resultado compilado de um trabalho de uma universidade americana que estudou a proteção dos idosos no mundo todo, nos 5 continentes, e fez o projeto ideal. E esse ideal foi discutido se é aplicável ou não à realidade brasileira, especificamente Bauru. E nos conforta poder dizer que Bauru não é a realidade do Brasil. Bauru está melhor que a realidade média do Brasil. Mas nos incomoda dizer também que há necessidade de se tornar mais efetiva uma série de medidas para que se proteja verdadeiramente o idoso. Desde o resgate da questão da família, o cuidado do Estado para com a família, e o cuidado com o idoso refletiria esse novo olhar para a família, que precisa ser resgatada. Hoje, olha para a família com muito mais pertinência à religião do que o Estado, que tem também por obrigação preservar a vida, preservar o núcleo da sociedade que nós aprendemos, é a família. E o idoso representa, mais do que nunca, o histórico de toda a família. Como os seus familiares cuidam dele, como o Estado se ocupa dele em relação à sua saúde, à sua proteção jurídica, em relação aos seus direitos. Como o Estado pode avançar e educar idosos. A educação hoje está focada em crianças, em adolescentes e adultos jovens. Temos o SEJA. Foi discutido aqui a importância da contribuição que o Estado pode dar em relação à interação entre as gerações, a questão intergeracional. Ficamos muito satisfeitos com a discussão, que se prolongou, mas que manteve a participação de todos e a vontade de fazer melhor. Uma série de emendas foram enumeradas, correções vocabulares em alguns aspectos, mas em essência evoluiu-se. Esperamos que haja, da parte do Executivo, a disposição em implementar as séries de medidas que foram discutidas. Também foi aprovado a inclusão no calendário municipal de um dia onde se reflita, onde haja conscientização sobre a violência em relação ao idoso. Parece que não, mas o idoso ainda é vítima de muita violência. Bauru, 5 milhões a mais, tá bom assim? É o que as UPAs vão receber, tá certo? Arthur Quioro, médico, novo ministro da Saúde, esteve em Bauru e qualificou, ou melhor, requalificou as UPAs, e um adendo aí, um aditivo, uma palavra não muito pertinente ao momento, mas um aditivo de 5 milhões anuais,
que venha, que a gente possa redimensionar a assistência, que as UPAs possam funcionar 24 horas, que possamos ofertar a Bauru uma melhor assistência médica. É para isso que elas foram elegidas, é para isso que elas lá estão. É para isso que servirão também 5 milhões a mais. Em suma, acho que vai ajudar e vai ajudar muito. Parabéns à visão do Arthur, que é colega nosso, que também passou pela mesma faculdade onde nos formamos e leva no seu discurso a marca da Faculdade de Medicina de Botucatu. Isso fica claro nos seus discursos, nas suas falas. Esse vereador sempre defendeu o controle social. Esse vereador sempre defendeu a harmonia entre os 3 poderes. Esse vereador estimula a organização popular para que o controle social se efetue de maneira adequada. Esse vereador gostou da política nacional de participação social da presidente Dilma. Esse vereador detestou a forma como a presidente Dilma fez para que isso possa ser instituído, por decreto, e não houvesse uma discussão política no Congresso. Por que isso? Porque não teria maioria num tema tão difícil para a classe política, qual seja o controle social, aquele que controla executivo, legislativo. Ainda bem que, de maneira bastante surpreendente, o Congresso não aceitou esse encaminhamento. A Política Nacional de Participação Social é fundamental para rever aspectos da participação política do brasileiro. Esse vereador tem essa preocupação, tentou traduzir isso do ponto de vista legislativo, apresentando à Casa um projeto de resolução onde a população poderia apresentar projetos. Na verdade, era um projeto que facilitava essa participação. Nesse sentido, porque, sem dúvida, há uma crise de representatividade. Mas não é porque existe a crise da representatividade é que você vai fazer a coisa de maneira como foi feita. E, mais uma vez, nos estertores de um governo. Acertou na intenção, errou no modo. Manda para o Congresso, manda para que se discuta, bicameral, que passe pela Assembleia, passe pelos deputados, passe pelos senadores. Por que não? Por que não? Por que um decreto por um projeto tão importante para o Brasil, que suscita tantas discussões, tantas suspeições de que está se trazendo para o Brasil uma nova Venezuela? Não foi o que eu senti lendo o projeto. Defendo sim o controle social. Acho que ele deva ser regulamentado do ponto de vista legislativo, mas não do modo como foi feito. Mais uma vez, esperamos que o Congresso esteja à altura da demanda e que as coisas se resolvam. A imprensa diz que ela vai desistir da forma por decreto e que vai mandar ao Congresso. Trata-se de um método de governo, de uma política de Estado fundamental, que poderia ter sido implementada no início do governo, no meio do governo, mas não há 3 meses da eleição. Talvez, sendo reeleita, reapresente, então, uma nova composição, mas é uma discussão imprescindível para o Brasil. Uma discussão onde eu me incluo de maneira visceral, de uma maneira intensa, porque acho que a população deva participar da política. Porque só do ponto de vista do político a coisa não se conclui, pela questão cultural da política. Essa casa renovou-se e tem uma perspectiva mais avançada e moderna. Mas ainda a política como um todo é passível de influências extrapolíticas. E o testemunho, o controle social impediria, por exemplo, em Bauru, uma série de situações que aconteceram aqui, por exemplo, o hospital de base. Então, mais do que nunca, defendo sim a Política Nacional de Participação Social, mas uma discussão ampla, aberta com a sociedade e com o poder legislativo, não do modo como se fez. Projetos importantes na pauta hoje: Instituto de Planejamento, o LDO, e definições a respeito de uma série de conteúdos sobre o processo de gestão do Executivo. Estamos aqui para isso. E não há assunto que não seja bom.
Estamos aqui para discutir a cidade no seu todo. Obrigado, senhor presidente.